Quem vê a Praça Coronel Pedro Osório nos dias de hoje, habitada por pessoas aproveitando as sombras das árvores, tomando um chimarrão com os amigos ou até mesmo assistindo a exibição das águas dançantes no entorno do chafariz central, como acontece no período que antecede o Natal, muitas vezes ignora que esse local, hoje sinônimo de lazer e harmonia, em outros tempos, serviu de palco para a dor, sofrimento e humilhação por parte da população escravizada. Para contar essa história, precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar que Pelota inseriu-se no Império Português, configurando, no final do século XVIII e início do XIX, uma região geopolítica e econômica de cunho agropastoril e mercantil, baseada no trabalho escravo, tendo nos comerciantes charqueadores o grupo dominante na hierarquia social. No século XIX, as charqueadas atingiram seu auge na cidade de Pelotas. Em 1873, chegaram a existir 35 charqueadas na região, e é um nos últimos 30 anos do Império Brasileiro, tomando como marco simbólico os anos de 1860 a 1890, que foi o período do apogeu da história de Pelotas, ou seja, o período em que a cidade reuniu as melhores condições econômicas, urbanas, sociais e culturais de desenvolvimento. A constituição do espaço urbano em Pelotas esteve diretamente vinculada ao desenvolvimento econômico proporcionado pelas charqueadas devido à fixação à terra, ao grande contingente de escravos e ao desenvolvimento de indústrias derivadas do charque, curtumes, velas, cepos. E nesse espaço urbano, no chamado coração da cidade, está a Praça Coronel Pedro Osório, rodeada pelos famosos casarões que pertencem à elite charqueadora do município. Saudações a todos que assistem esse vídeo. Meu nome é Jonas Fernando, eu sou artista plástico, trabalho com comunicação visual, ilustração, português, histórias e quadrinhos. E isso há quase 30 anos nessa cidade de Pelotas, nessa região e por todo o Rio Grande do Sul meu trabalho é conhecido. Para embasar meu trabalho, teórico, cientificamente, eu preciso pesquisar. Eu precisei pesquisar para, por exemplo, ambientar um personagem que eu criei e que, no momento, é o carro-chefe do meu trabalho, que é o Espírito Livre. O Espírito Livre ele é ambientado em Pelotas, na arquitetura e geografia da cidade. Não só porque é bonito falar da cidade, porque a cidade de Pelotas tem uma arquitetura influenciada, vindo de vários recônditos da Europa, para falar a história desses lugares. Né? Então eu fui conversar com meus tios mais velhos, com meus irmãos mais velhos, que são bem mais velhos do que eu, com meus tios-avós e com outros seres mais velhos da cidade de Pelotas. As primeiras histórias do Espírito Livre eu fazia em formato fanzine. Atualmente eu estou no segundo Procultura, estou desenvolvendo o segundo Procultura, e esse Procultura é em cima da memória dos seres mais velhos. Bom, quando a gente vê uma história do Espírito Livre, a gente vê o complexo arquitetônico, mas a gente vê também as vilas e periferias. Né? E hoje em dia eu estou desenvolvendo de formas bem diferentes. Né? Mas, bom, tem uma história do Espírito Livre, que tem a Praça Coronel Pedro Osório e a bela Fonte das Nereidas aqui atrás de mim. Bom, a gente lembrando da praça aqui, a gente não pode esquecer que depois dos anos 20 começaram a acontecer os carnavais no entorno da praça ali, né, em torno do chafariz, da Fonte das Nereidas, que era chamado Carnaval do Redondo. Né, e esse ano, né, o pessoal retomou esses carnavais, essas tentativas, né, com os blocos no entorno da praça. Antes disso, claro, né, com aquela influência do entrudo que vem da Europa, né, isso vai dar origem a esse Carnaval no Redondo. Só que a gente não pode falar só disso também. Tem também a questão da Feira do Livro que acontece ali na Fonte das Nereidas, com a banca circundando todo o chafariz. Mas a gente não pode falar só disso que é bonito, só disso que as pessoas adoram falar, né? Que são os herdeiros, como eu falava agora há pouco, da aristocracia quebrada de outrora. Esse chafariz ele veio da França, né? E foi colocado ali justamente para apagar aquelas lembranças ruins que são do tempo da escravidão, aquilo que remetia à escravidão. O ponto alto das comemorações ali, onde era o chafariz, eram os leilões, as vendas de escravos. Bem onde está o chafariz da Fonte das Nereidas, existia um tronco onde as pessoas eram açoitadas e também eram vendidas.
leiloadas. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de novo. Os escravos eram trazidos acorrentados e em grupos, trazidos por capatazes e eram chicoteados no centro da praça sobre o pelourinho. Oficialmente, o pelourinho serviria para punir aqueles que supostamente realizavam ações que não se enquadravam nos códigos de processo criminal, que vigoravam desde 1830 em Pelotas, e que na prática só puniam com castigos físicos os negros e escravos. Aliás, Pelotas contava com um aparato militar e policial bastante presente. A Guarda Nacional, o Exército, a Marinha, a Polícia Provincial, policiais particulares, cadeia civil, capitães do mato. Era amplo o leque repressivo. As estratégias de policiamento vislumbravam fundamentalmente a manutenção da ordem escravista, ou seja, objetivavam reprimir as experiências de africanos e afrodescendentes. Na década de 1830, as elites locais desesperavam-se em tentar mapear as relações entre escravos e livres que difundiam ideias e saberes de resistência, como na experiência dos quilombolas, liderados por Manuel Padeiro. Neste mesmo contexto, as elites nacionais radicalizaram o Código Criminal, facilitando a condenação à pena de morte de escravos. Em Pelotas, a forca foi negra. Apenas escravos foram condenados à pena de morte. Notícias de revoltas escravas foram correntes durante todo o século XIX, em Pelotas, e uma das mais conhecidas seria o levante dos chamados Nucas Raspadas, em 1848, que só teria sido descoberta e reprimida por delação. Em 1873, o Pelourinho, o monumento ao martírio, símbolo de opressão da elite charqueadora, é substituído pela Fonte das Nereidas, a Fonte da Água, que foi importada juntamente com outras duas, e que representou uma época de riqueza e opulência da cidade. Riqueza e opulência oriundas do ciclo do charque e, consequentemente, à custa da mão de obra escravizada. A praça, se tu pegares por esse ângulo aqui, vai ter uma praça amurada ou com arame farpado. É em 1942 que os marinheiros baianos que estão aportados em Rio Grande vêm para cá para aproveitar a noite em Pelotas. Chegam a Pelotas e se deparam com a praça com arame farpado e eles se deparam com essa situação de apartheid, de separação, de segregação, e eles falam essas palavras. Isso é uma praça, isso é liberto, né? Precisa ser liberto. E as autoridades que passam pelo local não fazem nada. Os marinheiros retiram os arames, toda a extensão da praça da 15 de novembro, eles retiram os arames. Alguns moradores aqui da volta pegavam, plantavam uma árvore na praça, né? E aí achavam que também eram donos daquela parte da praça. Isso acontecia também. Existem registros de violência contra os negros que, mesmo após a abolição da escravatura em 1888, eram agredidos violentamente quando tentavam usufruir dos espaços públicos da praça ou consumir algum produto nos quiosques que existiam no seu entorno, mesmo cumprindo os requisitos de vestimentas e com dinheiro para pagar. Nas últimas décadas da escravidão, entre 1860 e 1880, o maior número de prisões de escravos registrados na cadeia civil de Pelotas era pelo motivo de esses andarem fora de hora nas ruas, sem autorização de seus senhores. Vocês podem estar buscando isso na pesquisa do Fábio Gonçalves, que é presidente do Conselho da Comunidade Negra, que tem uma vasta pesquisa em relação a isso. Pesquisei bastante sobre essas situações, né, a partir da pesquisa do Fábio Gonçalves, a partir do material escrito do Agostinho Mário Della Vecchia, José Mário Maestre Filho, que é um dos maiores pesquisadores que esse país tem também. E ali também, pelo outro lado da Félix da Cunha, é o espaço por onde era permitido o acesso a pobres e negros. Agora, aqui pela 15 de novembro, de onde a gente tem essa visão, os pobres e negros não poderiam entrar. Aqui, bem do ladinho da biblioteca, abaixo, tinha uma bica da qual as pessoas pobres e negros não podiam pegar água, ficava um guarda ali cuidando diariamente dessa bica para que as pessoas não retirassem a água dela. Então, são algumas situações, né, que aconteciam aqui na praça, que envolvem a Praça Coronel Pedro Osório. O fato de a Praça Coronel Pedro Osório ter esse nome também, quem foi o Coronel Pedro Osório, né? Mas
é mais um daqueles estancieiros de Pelotas, herdeiros de processo charqueador. Os negros é que realmente trabalhavam na produção de charque e em outras atividades necessárias ao crescimento econômico da cidade. Também eram utilizados nas obras públicas para abrir estradas, derrubar matos e construir pontes. E ainda assim, não existe nenhum monumento em homenagem ou referência aos negros na Praça Coronel Pedro Osório. Mas, nessa mesma praça, ergue-se a estátua do Coronel Pedro Osório, de mãos no bolso, símbolo da modernização, da dominação no início do século XX. Eis os tempos da burguesia agroindustrial, via arroz, cerveja e tantos outros empreendimentos. O que é esse complexo arquitetônico aqui também? Esse complexo arquitetônico aqui foi desencadeado graças ao processo charqueador. Existiam mais de 10 charqueadas só em Pelotas. No Rio Grande Meridional existiam muitas charqueadas, mas aqui em Pelotas era o lugar onde existiam mais charqueadas. Os trabalhadores da charqueada, os que vinham de fora da cidade, vinham para cá como uma espécie de punição, porque aqui os trabalhos eram considerados o purgatório da escravidão. Mesmo com todas as agruras do processo de escravidão que viveram, os negros buscaram lutar cotidianamente contra a desumanização imposta pelo sistema escravista. Buscaram constituir famílias, mesmo que de forma ilegítima, sem autorização da Igreja Católica. Construíram laços afetivos, agregaram pessoas e valorizaram aspectos importantes para a vida em sociedade. Aliás, a família, e não entendida aqui apenas como sancionada pelo Estado ou consanguínea, é um dos principais elementos para articulações e rearticulações de referências culturais. Estratégias de coletivização que explicam as influências culturais africanas e afrodescendentes até hoje existentes na sociedade brasileira. Em Pelotas, onde viviam mais homens do que mulheres em situação de escravidão devido ao modo de produção das charqueadas, é de se ressaltar a conquista que era formar esses tipos de laços. Havia um mundo de experiências entre escravidão e liberdade, que os senhores brancos tinham dificuldade de mapear. Fica evidente que, se não havia um movimento negro na época como acabamos conhecendo no século XX, de fato, os negros estavam em movimento. Marcados pelas diferenças étnicas ou até mesmo de hierarquia na sociedade escravista, ser africano ou crioulo, ser escravo ou liberto, eram demarcações sociais exploradas, mas as experiências da pobreza e da segregação impulsionaram africanos e afrodescendentes a buscarem melhores alternativas para suas vidas, práticas viabilizadas na maioria das vezes de forma coletiva. De fato, isso tudo, o processo charqueador, se expressou aqui, nesse complexo arquitetônico. O dinheiro se materializa aqui. A cidade de Pelotas chegou à segunda economia do país atrás somente da do Rio de Janeiro, por causa do trabalho com o charque. E quem é que trabalhava no charque? Os negros, escravos africanos. Só que tinha uma coisa muito curiosa aí. Os negros colocam a sua questão ritual dentro dos trabalhos das charqueadas. Eles vão sacralizar o animal, né, de uma maneira que para eles é sim o sagrado. É um ritual de 4 pés, onde eles vão desmanchar o animal, desmanchar traseiro, dianteiro, aproveitar tudo para pratos menos nobres, que vão ser a feijoada, o mocotó, enquanto as mancas de carne vão ser transformadas em charque, vão ser secadas, esticadas nos suportes, em campo aberto, céu aberto. Essas vísceras que sobram, o sangue, por exemplo, era escoado numa canaleta de metal até a água doce para não proliferação de micróbios e bactérias. Isso é uma explosão de tecnologia trazida pelos negros escravizados aqui, pelos africanos escravizados no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas aqui especificamente o processo era esse. Aqui, por exemplo, na Floriano com Andrade Neves, a gente tem o prédio do Banrisul, que era o Banco de Pelotas, Banco Pelotense. Poxa, não existia o Banco da cidade em lugar nenhum. Em Pelotas existia o Banco Pelotense. Por quê? Por causa dessa abastança, por causa dessa explosão financeira e organização econômica. Pelotas, em seus modos de modernidade, sempre quis ser, pela ótica de seus senhores, cenário de glórias culturais e científicas. Deste modo, toda a violência e opressão que carrega em sua história foi dissolvida de sua historiografia oficial em nome da sua pretensa conformidade aos tempos modernos. Mas eis que tais tempos modernos, segundo os ditames das políticas de Estado e da acumulação capitalista, reservaram para Pelotas a perda do título de mais pujante economia do Rio Grande do Sul, e desse modo abriu-se o coro dos lamentos e a elaboração de análises para superar a aludida decadência.
A cidade outrora escravista e moderna continuou sendo o espaço histórico-social periférico do mundo do capital. Ao longo do século XX, ruínas formaram-se ao sabor de conjunturas políticas e econômicas, fábricas foram abandonadas, casarões ficaram à espera de recuperação e houve a reprodução de um culto à pseudo-grandeza perdida. Em meio a tantas ruínas, em especial a do sentido historicamente legado, da saudade da dominação pessoal, nua e crua da escravidão, silêncios e sussurros se fariam presentes, ecoando lamentos e alegrias dos que um dia fizeram a riqueza torpe dos senhores de charque e carne humana. A nossa praça tem história, o nosso complexo arquitetônico tem história e a gente precisa revisitar essa história. Digo a todos, né, que quando visitarem os casarões, tentem visitar também os subterrâneos, né, porque ali, embora exista uma energia que vai dialogar com a energia de sangue, é também uma energia que é importante, revisitando, chegando ali e saudando os seres que estiveram ali, que eram os escravos, que ficavam sim debaixo dos porões. Outras coisas que nós precisamos redescobrir são as rotas de fuga dos casarões também. Ninguém gosta de falar disso, mas nós precisamos também redescobrir isso. Redescobrindo isso, a gente falar um pouquinho mais da nossa história e a gente colaborar mais também com a verdade. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil.